Olá, o meu nome é Vex e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi contar a minha experiência na BGS 2025. Essa é a segunda vez que eu vou na BGS. Eu fui ano passado, mas diferente do ano passado, esse ano eu só fui... esse ano eu fui todos os dias e ano passado eu só fui 2 dias. Ano passado eu só fui sábado e domingo e esse ano eu fui quinta, sexta, sábado e domingo. Relembrando, esse ano não teve a quarta-feira. O dia de imprensa foi na quinta-feira. Ignorem os barulhos de fundo. Vamos lá. Eu vou contar um pouco sobre como foi cada dia. E daí eu falo pra vocês meus pontos positivos e negativos. Vai ser algo bem breve. Não acho que vai ser algo muito longo. Mas pra contar como foi a minha experiência. O que eu achei do evento. Esse ano eu fiz de tudo pra conseguir todos os dias. Eu fiz realmente de tudo. Peguei férias, guardei muito dinheiro pra poder ir nesse evento. E vamos lá. Vamos começar pela quinta-feira. Eu queria que esse vídeo fosse mais dinâmico, mas como eu tô contando minha experiência, eu acho que ele vai ser mais assim mesmo. Eu vou colocando imagens e vídeos se precisar. Começando pela quinta-feira, eu cheguei cedo. Todos os dias eu cheguei cedo. Não teve um dia que eu cheguei tarde, assim. Eu cheguei todos os dias bem cedo. Não cedo assim, no horário que abre. Quando a gente chegou, foi realmente uma experiência. Chegou eu e a Amanda. E daí a gente perguntou onde era a fila do cosplay. Jogaram a gente pra uma fila pra lá. A gente entrou na fila e foi indo. Enquanto a gente ia na fila, a gente viu uma placa em uma outra, não tinha nem fila, era perto das grades, escrito cosplay. Aí a gente se encarou, aí eu falei assim, Amanda, fica aí. Corri até lá. Aí eu olhei, aí a moça, peraí. E daí foi uns 5 minutos tentando descobrir o que fazer. Porque a moça não tinha o negócio de cosplay. E pra gente entrar, a gente precisava do crachazinho. Crachá de cosplay. A gente precisava do crachá de cosplay. A moça não tinha. E daí a gente começou a formar uma fila ali, a formar fila. Tinha eu, Amanda e surgiu mais 3 pessoas. Aí foi lá, procurou a crachá, achamos o crachá, entramos. Isso é um ponto que eu vou falar mais para os pontos positivos e negativos sobre a segurança do evento. No primeiro dia, a gente entrou, o cara passou o detector, pediu pra... Na verdade foi uma moça. Pediu pra eu olhar, pra eu abrir a bolsa, minha bolsa aquelas de lado. Eu só abri, vasculhei o que tinha, mostrei o que tinha dentro, mas eu só passei a mão. Porque, tipo, o que eu tava levando nesses dias era, tipo, um estojinho com maquiagem, que depois eu comecei a colocar na bolsa da Amanda. Que a bolsa da Amanda era maior e ela tava com o Júnior, então, tipo, era melhor ficar com eles do que comigo. Eu tava levando um caderninho pequeno com uma caneta pra pegar autógrafo. Carregador portátil eu estava levando. Eu não consigo lembrar totalmente tudo que eu tava levando. E os meus cartõezinhos, eu não vou lembrar realmente tudo que eu tava levando, minha carteira. Beleza, ok. Nisso aí, eu tô com meu notebook aqui do lado pra eu poder falar um pouco. Eu só mostrei, só que nem tinha como a pessoa ver direito, porque tava tudo que tinha ali na minha bolsa era preto, daí tipo, já tava escuro ali. Aí, entramos no evento, ok, fomos para do cosplay, me inscrevi pro concurso das 2 horas, só que o concurso começou só às 4 horas, porque, tipo assim, o meu plano, me inscrevi no concurso, ir na Pokémon Company, e daí eu ia no stand da Pokémon, e depois voltava pro concurso. Só que daí acontece que eu vi que a Pokémon Company, a fila tava muito longa, e era tipo assim, tinha fila, e depois de 30 minutos eles iam abrir, 30 ou 10 minutos eles iam abrir uma outra fila. Aí, eu falei assim, quer saber? Eu dei uma volta pro evento, dei uma volta pelos stands, voltei lá, e daí eu fiquei assim, não, quer saber? Eu vou ficar muito tempo na fila, eu acho que eu vou lá pro desfile, e depois eu vou e fico aqui mais tempo na Pokémon. No fim eu devia ter ficado na Pokémon, porque o desfile atrasou e começou só 4 horas, porque acho que pelo que eu entendi, pelo que me falaram, acabou a energia do palco, e daí e daí, a gente ficou lá, quentado no chão, fiz amizade com uma galera, conversei com os cosplayers, mas foi isso, ficamos lá, e começou 4 horas, desfilei, obrigado pelas 5 pessoas que gritou por mim. É que, tipo, na quinta-feira já tinha pouca gente, ainda no concurso mais cedo. Aí, muito obrigada a todos que
gritaram pelo meu Guzma. Ai. A estreia do Guzma deu tudo certo, todo mundo me reconheceu de Guzma. Beleza, depois disso, eu fui pra Pokémon. Eu fiquei, nesses dias, eu não fui em quase nenhum stand. Eu fui em pouquíssimos stands. Então, sobre brinde, eu não posso dar muitas opiniões, porque eu fui em pouquíssimos stands. Mas os que eu fui, teve brinde muito legais. O da Pokémon, né? Eu fui nos stands da Pokémon todos os dias, menos domingo, porque domingo eu vou explicar o motivo depois. Mas beleza, fui no de Pokémon, foi muito divertido, eu tava gravando um vlog. Vocês podem entrar no meu Instagram, que lá vai ter os vlogs que eu postei. Eu não fiz todos os dias vlogs, mas eu postei em alguns dias, postei alguns vlogs. E nisso daí, fui no da Pokémon, aproveitei, foi muito gostoso. O da Pokémon tinha várias coisas de Mega Evolução. Eu só fiquei decepcionado porque eu queria que tivesse as Mega Evoluções atuais. E não tipo assim, tinha só as antigas, não tinha as atuais que lançou agora no ZA. Aí, eu não lembro se eu fui no stand da Genshin na sexta ou se eu fui se eu fui na quinta ou eu fui na sexta. Eu tô achando que eu fui na sexta. Eu não lembro, mas eu acho que eu tô achando que eu fui na sexta. Mas daí, quinta-feira, assim, de todos os dias, eu já vou falar. Quinta-feira pra mim foi o melhor dia. Porque não tinha quase ninguém, tava assim, bem vazio o evento. Tava muito vazio. Eu passei no stand da Nintendo bem tarde, então já tinha acabado. E joguei um pouco de Zelda. E eu vou mostrar o que eu peguei no stand da Pokémon pra vocês, peraí. Tá guardado. E, calma aí. Além disso, dos brindes, eles davam códigos, você colocava o seu e-mail e ele mandava um código pra você de todos os jogos que ele tem. Então era Pokémon Unity, Pokémon TCGP e o Pokémon Live, se eu não me engano. Eles deram esse bracelete de Mega Evolução. Aí o cara colocava no seu braço e você... acessórios. Muito foda. Ai, calma, deixa eu... Ele tava guardado aqui, deixa eu colocar ele aqui de volta. Que ele tava guardado aqui, aí eu tirei do lugar dele. Aí foi. Aí, eles também, você fazia um cartãozinho com o Pokémon que você escolhia. Deixa eu pegar ele aqui. Calma aí. Ele tá na minha pasta de Pokémon. Ó. Chama Experiência Mega Evolução São Paulo, passe de missão. Ó, é esse cartãozinho aqui. E daí cada disso aqui é um adesivo. E esses adesivos, eles eram tipo de cada parte que você passava. Tinha um teto lá que você clicava e brilhava os Pokémon. Aí tinha outro que só tinha uns Pokémon. Tinha uns Pokémon presos no vidro. E daí você... Tem alguma coisa na minha cara. Tem um cabelo na minha cara. E daí você clicava e saía um adesivinho. E tinha onde você colocar a sua mão e... era isso. E depois você tirava uma foto. E daí você fazia assim, batia assim. E daí meio que fazia um vídeo seu fazendo isso. Só que o meu vídeo ficou muito feio e eu não vou mostrar ele. Aí eu tenho da Gardevoir. E eu tenho do Lucario. Aqui. E daí atrás eles são assim. Ele é muito bonitinho. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, de ter pego eles. Aí, na quinta-feira, vou falar porque a quinta-feira foi o melhor dia pra mim. Eu anotei bastante coisa pra falar pra vocês. Porque, assim, quinta-feira pra mim não tem como falar sobre como quinta-feira foi bom. Então, eu vou falar... Assim, quinta-feira foi bom por quê? Porque eu simplesmente conheci um monte de gente que eu admiro, que eu acompanho. Gente que eu acompanho há anos. Eu tô com a lista, porque foi muita gente. Desculpa. E daí eu vou falar pra vocês. Vamos lá, olha só. A Amy, a Carol, Dante, Peck, Putones, o dublador do Eri, que eu nunca lembro o nome dele. Perdão. Mas Tatakai.
O Mr. Fall, Galagol, VX, Akihito. O Akihito é o sócio do Kojima. É o Kojima BR. O OneRap e o Zerinacho. E o Kojima não foi na quinta-feira, mas eu vi o Kojima no sábado e domingo, bem longe de mim. Tava bem longe. Tava aqui 1 quilômetro de mim e eu vi ele. Mas, gente, vou falar. Quando eu vi o VX, foi muito engraçado. Por quê? Eu vi assim, a minha estratégia de quinta-feira. Se tinha muvuca, tinha gente famosa. Aí eu fui andando, eu vi uma galera assim, eu me aproximei e eu tava, tipo assim, gente, nenhum dos dias eu tava enxergando bem. Porque, assim, vamos começar. Eu tava de Guzma e eu tava sem óculos. Aí, quando eu tô com o Link, a lente me deixa mais cego ainda. E com o Sanji é a mesma coisa, eu tô sem óculos. Aí eu olhei e fiquei, que é essa galera aqui? Aí eu vi, a minha primeira visão foi o Mr. Fall. Aí eu virei pro ladinho, virou uma pessoa pra mim e falou, e aí? Oi? Aí eu, oi? Aí eu fiquei assim, olhando de canto. E daí eu vi que era o VX. E eu tava assim, tipo, olhando de canto. Eu fiquei, caralho, o VX me deu oi. Aí eu peguei minha bolsa, deixei no chão, peguei meu caderninho. Pode assinar para mim? Assina, autógrafa para mim, por favor. Aí autografou. Aí, não sei se acho que era a namorada, a noiva do Galagol. Um amor de pessoa. Ela tirou todas as fotos, pra mim ela tirou. Elas, quer que eu tire a foto? Quer que eu tire? Ai, tira, obrigado. Muito obrigado. Ela tirou as fotos pra mim. Acho que eu não sei se ela tirou do Mr. Fall. Acho que tirou, não lembro. Mas eu lembro que ela tirou a minha com o VX e com... Eu não lembro, mas eu sei que ela ajudou a tirar algumas fotos. Eu coloquei os autógrafos no meu caderno de recordação. Então, aqui. A do VX é hype. A do VX aqui, a do Galagol e o Mr. Fall. Aí, e aqui tem Dante, a da Amy. E, gente, eu vou falar pra vocês. O do Peck aqui, ó. O do Peck. O Peck foi muito engraçado. Porque eu fiquei, caramba. Já sei quando você fica, tipo, meio... Meu Deus do céu. Aí eu olhei e fiquei... É o Peck. E nunca na minha vida eu pensei que eu ia ver o Peck. Aí eu fui lá. E eu tinha muita gente querendo tirar foto com ele. Aí eu consegui me infiltrar assim, me infiltrei, entrei. Aí eu, vamos tirar uma foto. Tirei a foto bem rápido, porque tinha um monte de gente. Aí ele autografou e eu, obrigado! E saí andando, porque era muita gente. Aí, gente, vou falar pra vocês. Como que foi ver o OneRap? Assim, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de rap de anime. Curto rap geek, curto a cena geek. E já fazem anos. Desde que eu tinha 11, 10 anos, eu curto. Eu sou, assim, época Player Taos, né? 7 minutos. Eu era muito fã do Player Taos. Eu tenho até uma foto com o Player Taos. Gente, ver o OneRap foi outra coisa. Porque eu sabia que ele tava lá. Só que eu fiquei tipo assim, eu não vou conseguir ver ele. Porque é um evento, assim, beleza, o evento é grande e tal. Mas qualquer hora ele pode ir embora e eu não sei onde ele tá. Beleza, só que né, ele tava bem onde tava o pessoal do PEC, onde tava o Mr. Fall. Eu tava encostado nesse lugar e eu ia sair, né? Eu não lembro pra onde que eu ia ir. Nisso que eu ia sair, eu virei meu corpo, saindo pela porta. Este homem, deste tamanho, eu virei. Aí oi, eu posso tirar uma foto com você? Ai, gente, eu amo lembrar desse dia. E daí, OneRap. E daí, claro, o Guzma pode. Ele falou tipo, que o Guzma também pode. Aí eu acho que ele falou isso, que o Guzma também pode. E daí o pessoal aqui em volta dele também falou a mesma coisa. Eu tava de Guzma nesse dia. E o Guzma também pode. Eu só queria relembrar, eu tô olhando o autógrafo da Amy. Ela desenhou eu de Guzma. Muito bonitinho. Ai, obrigado, Amy. E daí, gente, ver o OneRap pra mim foi outra coisa. Porque eu já mostrei o autógrafo dele, minúsculo aqui. O ver o OneRap foi outra coisa. Porque eu acompanho a cena geek há muito tempo. E não é sempre que eu consigo ir no show, né? Quando o Marquinhos fez o primeiro show dele, ano passado... Foi ano passado?
Calma. Não, foi ano passado. Quando ele fez o primeiro show dele com o Unrap ano passado, vocês não sabem, eu chorei. Eu chorei porque eu não pude ir. Eu não pude ir no show. Eu chorei pra caramba, porque... Pô, o Marquinhos é o meu cantor favorito da cena geek. E eu não pude ir. E naquela época, ainda tinha a URT, né? Então, eu era muito hypada em todos os cantores da URT. Não que eu não seja hoje em dia, mas naquela época eu era bem mais. Principalmente porque eles lançavam bastante música em grupo. E eu chorei horrores, porque eu não pude ir no show. Na época eu tava desempregado. E na época também, tipo... gente, eu ia ter que ir pra São Paulo sozinho. E pra mim, o maior terror é ter que ir pra São Paulo. Não sou fã de ir pra São Paulo. E daí, não é sempre que eu vejo um cantor da cena geek. Eu sabia que o Unrap ia ir, eu sabia que a Dia ia ir, eu acho. E o Rafix. Mas eu sabia que o Crono não ia ir, porque o meu irmão perguntou pra ele. Aí o Crono falou assim, não vou. Aí eu fiquei... Caralho, eu terminei o Guzma a tempo, só pra poder tirar foto com o Crono. E ele não vai na BGS. Algum dia eu vou ter que encontrar esse cara, porque, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar abismado se eu não encontrar esse cara algum dia com o meu cosplay. Eu não pode ser outro cosplay, tem que ser o Guzma. Tem que ser o Guzma. Aí, tipo assim, ver o Unrap foi outra coisa. Porque, porra, é o Unrap. Aí, a gente tirou foto, ele autografou pra mim. E daí, foi bem engraçadinho. Porque eu tava tipo assim pra ele, eu tô muito feliz que eu tô te conhecendo, eu tô muito feliz que eu te conheci. E eu assim, com uma vontade de chorar. E eu não podia chorar, porque a maquiagem do Guzma é tudo roxo e preto. E eu ia borrar a minha cara inteira. E eu não selei direito, eu acho, aquele dia. E daí eu tava tipo, Unrap. E daí, ele falou assim, posso te dar um abraço? Acho que ele viu que eu ia chorar, e daí ele perguntou se podia me abraçar. E eu, pode! Aí a gente se abraçou, foi praticamente um dos melhores dias pra tudo. Nossa, eu tô... Ai, que incrível foi esse dia. Foi outra coisa, viu? Foi outra coisa ver o Unrap. E no fim, eu não consegui ver o Rafix, mas eu postei, tipo, nas redes sociais, que eu tinha entregue... Ignorem. Eu tinha postado que eu postei foto com o Unrap, mas que eu não consegui achar o Rafix. Nisso que eu não consegui achar o Rafix, ele comentou no meu post e ele falou assim, caramba, eu te vi, eu tinha te visto, e daí um amigo dele falou que eu era o Crono, o Crono ali. Aí eu achei muito engraçadinho, achei engraçadinho isso. Mas a quinta-feira foi mais ou menos isso. Eu praticamente fiquei mais andando pelo evento e conhecendo tudo que estava acontecendo, conhecendo o local. E daí, vendo as pessoas que eu gosto, meus amigos que foram, aproveitei um pouco com meus amigos. E quinta-feira foi mais isso, eu não fiquei muito nos stands. Vamos falar da sexta-feira. Primeiramente eu agradeço a Amanda por na quinta-feira ter sido a minha staff, porque depois todos os outros dias ela me maltratou e me usou. Mas na sexta-feira eu fui de Link de Bridge of the Wild. E na sexta-feira, eu fui em todos os stands que eu queria, não, assim, todos os stands, né? Eu fui no Genshin, eu fui na Pokémon de novo, fui na Nintendo, e é isso. A Nintendo eu consegui pegar. A Nintendo, sim, foi muito bom, porque eu consegui jogar jogos que eu geralmente, que eu nunca joguei na minha vida, tipo Pokémon Scarlet e Violet. E, quer ver? Eu tô com a premiação da Nintendo aqui. É para o Star, não é? Achei. Eu não sei o que dava em cada stand da Nintendo de jogos, mas de Zelda deu adesivo, dava dos dois jogos, ó. E daí você jogava um pouquinho e já te davam. O da Scarlet Violet eu acho que não deu nada, porque já tinha o negócio do código. Mas foi muito legal. Foi bem legal, porque eu fui bem cedo. Que a vantagem foi, tipo, chegar cedo pra poder fazer as coisas. E eu também fui na Genshin.
Só que eu não lembro, eu acho que eu não lembro que dia eu fui no Genshin, mas eu acho que foi sexta-feira. Eu não tô com os brindes do Genshin aqui, mas o Genshin deu brinde pra caramba, viu? Eu lembro que eu peguei... Eu tô com um deles aqui, ó, calma aí. Eles deram esse daqui, da BGS, ó, o Vente. E tinha do todos os Arcontes, ó, do Vente. Eu queria ter ido de novo, mas eu gosto de Genshin, mas eu sou mais Honkai Star Rail. E não tinha nada de Honkai nem ZZZ nessa BGS. Fiquei bem decepcionado. E daí, no Genshin, o que eu peguei? Calma, eu tô tentando lembrar. Tinha muita coisa, muita coisa. Eu peguei. Calma. Eu tinha lá um sorteiozinho pra se fazer e eu lembro que eu peguei um código. Lembrei. Eu peguei uns adesivos da Paimon. Eles deram uma cartela de adesivos da Paimon. Eu peguei um cartão um cartão postal do Flins? Acho que é aquele cara lá. E eu peguei um códigozinho. Tinha no sorteio, né? No sorteio dava pra ganhar várias coisas. Eu ganhei um códigozinho de resgate. E eu sei que tinha bastante prêmio. Eu não fiquei indo toda hora na Royal. Eu gosto, mas eu prefiro, como eu falei, eu prefiro Honkai. Então eu não fiquei indo toda hora, fui só uma vez. E só os outros dias que daí eu realmente fui mais na Pokémon e na Nintendo. Pera, o que mais teve? Deixa eu lembrar. Sexta-feira? Sexta-feira foi um dia. Sexta-feira foi realmente um dia. Porque eu não fiz muita coisa, sendo muito sincero. Como eu tava de Link, eu fiquei mais andando. Muita gente tirou foto comigo de Link, muita gente, né? Toda hora parava alguém pra tirar foto comigo. Principalmente quando eu passava pelo stand da Nintendo, bastante gente me parou pra tirar foto. Que mais? Deixa eu lembrar aqui. Eu encontrei o Maka. Maka é um VTuber. Muito obrigado, Maka. O Maka me deu um booster de Pokémon. Que eu nem lembro mais quais foram as cartas que eu peguei. Mas muito obrigado, Maka. Tô muito feliz. Eu quase nunca encontro VTubers. Acho que o único VTuber que eu encontrei assim na minha vida... tem um Dante, Carol, que eu encontrei. Mas, tipo assim, amigo meu, eu só encontrei o Bigger mesmo. O Bigger e o Maka agora. Obrigado, Maka, pela breve companhia. E é isso, gente. Sexta-feira eu não fiz nada. Sexta-feira eu fiquei mais andando, queria mais olhar o evento. Eu fiquei com os meus amigos. A Hikari, ela tava de júri nesse dia. Então eu fiquei mais pra, eu queria, né? Fiquei mais como ajudante, né? Ou eu ajudava a Amanda, ou eu tava lá pra ajudar a Hikari. Daí eu fiquei dando umas ajudadas na Hikari. E meu cabelo tá como aqui. Ignora essa forma que ele tá. E daí... Sexta-feira eu fiz. Sexta-feira eu não fiz quase nada. Eu fiquei mais realmente ajudando meus amigos, porque o Link é um cosplay mais de boa. O problema é quando eu tô ou com o Sanji ou com o Guzma, porque eu tenho coisa na mão. O Link eu já não tenho nada. Agora, sábado. Gente, sábado... Nossa, os dias que eu mais escrevi coisa. Quinta-feira, sábado e domingo. Mentira, domingo tá mais ou menos. Coitado de sexta-feira, tá bem pouco. Gente, sábado pra mim foi um dos piores dias. Gente, tava tendo trânsito de pessoas. Tava um inferno no sábado. Um inferno. Tinha muita gente. Na sexta-feira até que tinha bastante, mas não tanto como no sábado. Tinha simplesmente muita gente. Eu primeiro vou começar do início, de que a gente ia tentar ver o Kojima, só que daí quando a gente chegou lá, a gente descobriu que às 6 da manhã já tinham distribuído pulseiras para as 200 pessoas, se eu não me engano, acho que era 200 pessoas. E às 6 da manhã distribuíram senha e daí foi isso, a galera ficou putaça com a BGS. E daí teve bastante vaia nesse dia. Eu não fiquei muito pra ver. Eu vi o Kojima rapidinho, né, no meet and greet, eu olhei ele lá de longe e saí andando porque eu fiquei, não vale a pena passar ali o estresse, já fizeram o negócio. Eu fiquei bem chateado, mas fazer o quê? E daí vazei.
porque a gente não teve nenhuma informação, né? Falaram que era por ordem de chegada. E daí quando eu fui falar com a staff, né, que ela virou pra mim, pra uns caras e falou que já tinham distribuído a senha às 6 da manhã, eu falei assim, mas onde vocês avisaram isso? Aí ela falou que tinha avisado, que eles avisaram no canal da BGS. Que canal da BGS é esse? Eu não sei. E daí eu saí pra andar, né, eu já tava de gasma, decidi aproveitar o dia. Sábado foi uma coisa, porque eu não consegui andar. Tava muito ruim de andar, muito ruim. Tipo, muito ruim de andar. Tava impossível de andar nesse dia. Tava péssimo de andar esse dia. Foi terrível, tudo que eu queria fazer tava demorando muito pra chegar nos lugares, porque era muita gente. Eu tenho a impressão que a BGS vendeu, tipo assim, ano passado foi na... Nossa, eu não lembro onde foi ano passado. Eu esqueci o nome do ano passado, mas eu vou deixar aqui onde foi ano passado. E eu tenho a impressão que a BGS vendeu a mesma quantidade de ingressos para um lugar que não cabe pessoas. Porque, gente, sábado foi impossível de andar. Tava impossível. Eu não fui muito nos stands, porque além de eu não estar... Assim, tinha stands que eu tava assim interessado. Mas eu não ia ficar 1-2 horas na fila pra ir naquele stand. Se eu quisesse muito ir, eu teria que chegar no horário que abre pra gente do VIP e ir lá. Daí eu decidi não passar esse estresse. Não, gente. O que eu mais queria mesmo era a Nintendo, a Pokémon e a Arroio. E foi assim. Mas assim, pra mim o sábado foi caótico. Pra mim os dias mais calmos foi domingo e quinta-feira. Só que daí, no sábado, todo dia eu tinha que passar algum aperto. No sábado eu passei o aperto com a Nintendo. Esse dia eu cheguei no Airbnb e eu chorei. Não foi por causa disso, mas teve outros motivos lá que eu cheguei chorando no Airbnb. Gente, esse dia foi assim. Eu queria pegar o código de Pokémon, que eu tô até com o código, já consegui o código, né, ó. Eu tô com o código aqui. Calma aí, aqui. O código de Pokémon Scarlet e Violet pra conseguir o Shine. E daí, o que me acontece? Eu queria pegar, né? A moça falou que ainda não tinha fila. Beleza, eu esperei, ela falou pra eu dar uma volta, pra eu voltar. Né? Ela falou que acho que às 7 horas ia liberar a fila. 7 horas, eu não sei, acho que era 7 horas. Voltei, dei uma volta, cheguei lá. E daí eu vi um staff e perguntei pra ele, essa aqui é a fila do código? Ele falou que era da bolsa, que é na verdade a sacola, que tá ali guardada. A sacola, vou pegar aqui a sacola. A sacola e o código. Cadê? Aqui. Ele falou que era a sacola e o código. Foi um caos, porque na sexta-feira do Nintendo Switch 2. Não tenho nem Nintendo Switch, mas tenho 2, né? Aquele ali não é meu Nintendo Switch, não é meu. Eu não tenho. E daí, na sexta-feira deu uma chuva enorme em São Paulo, gigantesca em São Paulo. E a internet depois disso, não só por causa disso, mas também porque deu até alerta de chuva forte. Mas também porque tinha muita gente. E daí a internet começou a ficar ruim. E daí você tinha que entrar na sua conta da Nintendo. E daí você tinha que mostrar um QR Code pra eles. E foi um caos, porque tinha fila normal. E depois começou a formar uma outra fila do lado, tipo, não de fora, mas perto das bolsas, dessas sacolas, pra poder pegar, pra poder logar na conta da Nintendo e mostrar o QR Code. E era muita gente que não tava conseguindo internet, muita gente. E desde o início da fila eu tava tentando entrar naquele QR Code. No fim consegui, peguei a sacola, só que eu peguei só a sacola. Aí eu saí, aí eu virei pra um staff e falei, moço, cadê o código? Aí eu sei o código, acho que foi pra uma moça, na verdade. Ela falou assim, que o código era depois. Aí mas o moço me falou que a sacola ia ser junto com o código. Eu achei que pelo menos né, nessa hora eles iam dar os dois juntos. Aí ela, não, falaram errado pra você. Espera aí, espera mais pro cantinho, que vai abrir a fila pro código. Beleza, estarei aqui no quarto.
Aí eu fiquei esperando. Aí começou a formar uma fila. Eu perguntei pra outro staff. Gente, eu falei com tanto staff. Aí o outro staff me falou que aquela a fila ali ainda era da sacola. E eu, ok. Só que daí começou a ficar um pouco grande essa fila. Virei pra uma outra staff e eu falei assim, cadê a fila do código? Aquela não é da sacola? Aí ela falou assim, não tá vendo? Tá todo mundo ali com sacola? Aquela ali é do código. Aí eu, tá bom então. Aí eu fui lá, entrei na fila. E que bom que eu entrei na fila, porque gente, foi um caos. Quando deu 7 horas, aí acho que liberaram pra pegar 7h10. Eu peguei aquele código na minha mão. Eu enfiei no bolso, no fundo da minha bolsa. Eu guardei como se fosse a minha vida aquele código. Porque o que eu passei de aperto pra pegar ele, gente do céu. Aí eu peguei o código e fui embora. Porque, gente, não tinha como. Eu fui embora até cedo. A BGS acabava 9 horas. Eu fui embora... Todos os dias eu fui embora um pouquinho cedo. Me chateou bastante, mas eu meio que tava indo embora com o pessoal do Airbnb. Então eu... Só teve um dia que a gente foi embora tarde, mas foi porque a gente não tava conseguindo achar Uber. Mas daí na sexta-feira eu peguei o código e eu fui embora. Eu fui embora acho que antes das 8. Porque... foi isso, né? E daí... Sexta-feira, eu falei sexta-feira, mas é sábado. Sábado eu fui embora antes das 8. E sábado foi isso. Sábado foi realmente um dia, né? Foi realmente um dia. Vamos lá. Domingo e último dia foi bem mais tranquilo. Quinta e domingo foram os dias mais tranquilos pra mim. Domingo ainda tava cheio, mas não dava pra andar. Domingo dava pra andar. E daí, o que rola? Eu não comi nenhum dos dias, porque a comida tava muito cara. E daí é isso, eu não comi nenhum dos dias. Eu só comi no domingo, que daí eu fui lá e eu achei uns pão de queijo, que era um potinho com vários pães de queijo. Muito gostoso, tava muito gostoso aquele pão de queijo, viu? Aí, vamos lá. Eu cheguei no evento e eu fui correndo com a Amanda pra participar do concurso das 13 horas. Porque naquele dia ia ter três concursos. Todos os dias são 3 baterias, né? E daí ia ter o das 13, o das 15, se não me engano, ou das 4, não lembro o horário, acho que das 4. E o das 7 ou 8, que era só que das 3 horas, era do Kojima. Que era especial de Death Stranding. Aí o que me acontece? A fila tava gigante, tinha uma fila gigante, a fila tava assim, tava dando volta, assim, a fila foi assim, aí entrou numa esquina que tava indo pro palco, virou um pouquinho, e nós tava bem do lado do palco. Conseguimos nos inscrever às 13 horas, foi um caos pra se inscrever. Só que daí, desde que a gente chegou, eles estavam montando grades, começando a barrar o corredor do lado do cosplay, que daí é uma parede, e daí tem um banheiro. Começaram a barrar aquele corredor e começaram a fazer, tipo, uma puta barragem, assim, bem específica aquela barragem. E eu imaginei que era por causa do Kojima, só que daí, o que aconteceu? O concurso do Kojima era 3 horas, pelo amor de Deus, era 3 horas. E daí eu e a Amanda queria muito ir no banheiro, a gente queria muito ir no banheiro. E daí a gente virou um pro outro, a gente precisa ir no banheiro. Eu virei pra uma segurança, ela assim, moça, na verdade eu virei pra staff, posso ir ali no banheiro? Ela falou assim, não pode. Aí eu fiquei, moça, pelo amor de Deus. Moça, pelo amor de Deus, essa calça é branca, não vou mijar nas minhas calças. Moça. Aí no fim a gente teve que esperar chegar o horário da gente, assim, a gente já tava começando o desfile, né, concurso. A gente tava esperando, a gente tinha que esperar a gente desfilar pra gente poder correr pro banheiro. Aí, nossa, eu fui lá, eu e a Amanda, assim, encolhidinho lá, super apertado. Aí eu desfilei, fiz o que eu tinha pra fazer. Muito obrigado novamente para quem gritou por mim de Sanji. Aí eu virei a Amanda, foi desfilar, gritei por ela. Aí eu falei assim pra ela, tchau. E saí correndo pro banheiro. Nossa, o que eu corri pro banheiro naquele dia, aí foi realmente uma coisa. Aliás, eu queria comentar uma experiência, antes que eu esqueça. As galera tem que parar com essa mania de que acha que pode ficar tocando em cosplayer. E daí, mano, um cara veio falar comigo sobre o meu Sanji.
Aí eu fui falando umas coisas lá pra ele, um amigo dele chegou, colocou a mão no meu capacete e começou a, tipo, raspar assim, não sei se ele queria saber o que era o material. Aí eu, opa, não toca, não toca, não toca, tipo assim, eu tô sendo bem chato com meus cosplays. Se é amigo, eu até acho ok, porque, tipo, geralmente amigo cosplayer não toca assim, sem autorização. Mas tem muita gente que sai pegando, tinha muita gente que tava querendo pegar, quando eu tava de Guzma, muita gente começou a querer, juro, teve uma pessoa que veio tirar foto comigo, a primeira ação dessa pessoa foi chegando com a câmera e pegando o iPod. Aí eu, não, desculpa, gente, assim, não é pra sair tocando em coisas, não é pra sair tocando em ninguém. Aí se você tem um cosplayer, não é pra sair tocando nas coisas dele, sabe, na prop, no acessório. E daí foi realmente uma coisa. Então assim, gente, não saiam tocando as coisas dos outros, pelo amor de Deus. O desfile do Kojima foi uma coisa, porque eles fizeram, tinha um palco. Aí eles fizeram colocaram grades na frente do palco, fizeram um corredor assim, e colocaram mais grades. Deu a entender que o Kojima ia passar no corredor. No fim, não passou, mas tá bom. Tá ok, eu achei que ele ia passar, porque era um corredor bem corredor assim. E eu pensei, putz, ele vai passar aqui. Ele não passou. E daí... O concurso foi legal. Eu não conheço muito de Death Stranding. Mas o concurso foi divertido, os cosplayers estavam muito bonitos. Tirei foto com eles depois. E daí... Eu só achei estranho, porque... No final do concurso, na hora de entregar os prêmios, eu achei que o Kojima ia entregar o primeiro lugar. No fim, ele não entregou. Eu não acho que isso seja algo do Kojima em si. Eu acho que outras pessoas, não sei quem, barraram ele de ir lá e entregar o prêmio. Porque ele simplesmente não entregou. Eu não vi ele nem indo embora. Tipo assim, eu só vi que ele saiu. Eu não vi ele indo embora, sei lá, não sei por onde ele foi. E eu não vi ele... E ele não entregou os prêmios, não sei porquê. Eu acho que seria legal se ele tivesse entregado o prêmio e tal. Não sei os motivos, mas é isso. No fim, o domingo foi bem de boa. Eu fiquei novamente aproveitando com meus amigos, a gente aproveitou bastante. Eu fui no stand, tinha um stand lá da TCL. E nesse stand da TCL foi onde eu vi o Akihito. E também foi onde no domingo eu tirei foto com o canal Wiki, que eles gostaram do meu cosplay de Sanji. Ai, obrigada. E mais ou menos no domingo foi isso. Me falaram que ia ter grupão de One Piece no domingo. Não teve nenhuma de grupão de One Piece. Tinha galera de One Piece, mas não tinha grupão pra tirar foto, sabe? Ai, que saco. Se eu soubesse, eu teria ido com o do Guzma no domingo também. Aí não teve grupão e foi isso, mas o meu sonho de criança, pelo menos, legal, vai voltar aposentado, tá ali, aposentado. Uma hora eu volto a mexer nele, tenho que arrumar. Eu tenho que arrumar ele inteiro. Nossa, tem muita coisa pra arrumar. O Guzma veio pra poder ser o Sanji desse ano, pra poder aposentar o Sanji e arrumar ele. E daí no fim, o domingo foi ok. Domingo, notas... vamos lá. Quinta-feira, 10/10. Quinta-feira, nossa, bom pra caramba. Sexta-feira, 7... 8/10. 8 mais ou menos 7,5/10. Sábado, 4/10. Não, 3/10. Porque eu tava de Guzma. E eu gosto do meu Guzma, eu sou bonito. E domingo eu dou uns 7/10. 7/10 também. 7,5/10. 7,5/10. Mas, agora vamos pra... Aliás, eu queria comentar uma coisa. O Zé Renato, eu pedi pra ele autografar uma cartinha Pokémon. Aí ele falou que ninguém nunca pediu isso. De nada, Zé Renato. Vamos agora, vou falar meus pontos positivos e negativos que eu anotei. Então, vamos começar pelos pontos positivos. O que valeu a pena realmente nessa BGS
foi ter conhecido as pessoas que eu admirava e rever meus amigos, que eu, tipo, quase nunca vejo, geralmente o pessoal mais longe, né? Que eu sou aqui do interior, né? Eu moro, né, bem no interior. Então, o que mais valeu a pena foi isso. E, tipo assim, se o pessoal quer, sendo muito sincero, se o pessoal quer ir ano que vem na BGS, tem que ir pra aproveitar, tem que ir pra ver os amigos, tem que ir pra aproveitar. Eu tô vendo muita gente falar que não vai falar, que não é que não vai. Muita gente falar que vai trocar a BGS pela Anime Friends. Eu não sei o que eu vou fazer. Ou pela Gamescom. Eu não sei muito o que eu vou fazer. Porque eu não sei se ano que vem eu vou estar ainda empregado. Porque eu trabalho com contrato. Eu não sei se eu vou estar efetivado. Se eu estiver efetivado, muitas chances de eu ir para Anime Friends. Talvez. Ou a Gamescom. Mas são coisas que eu não sei dizer. Mas a BGS é algo que talvez eu vá, né? Que eu talvez tente ir ainda, porque, tipo assim, ano que vem eu vou querer ir porque o meu melhor amigo vai estar comigo, né? Ele vai conseguir ir todos os dias comigo. E eu vou tentar ir para aproveitar São Paulo. Porque eu sempre vou, mas eu nunca consigo fazer muita coisa em São Paulo. Esse ano eu consegui no meio de café de novo. E tava tendo evento daqui da cara. Foi gostoso. E também, tipo, como posso falar? Eu quero aproveitar São Paulo, quero ver se eu consigo dar uma volta, dar uma andada. E como eu vou estar com uma pessoa que eu confio muito, uma pessoa que é um porto seguro pra mim, então, perfeito. Mas eu não sei se eu conseguiria trocar pelo Anime Friends, porque o Anime Friends é pago. E daí eu não sei, a não ser que eu tenha os planos, mas não sei se vai dar certo. A experiência o stand de Pokémon foi incrível pra mim, a experiência foi outra coisa. Eu gosto muito de Pokémon, então valeu a pena demais ter ido todos os dias, praticamente, no stand da Pokémon. Eu jogar Scarlet Violet pela primeira vez foi uma ótima experiência, foi um grande ponto positivo. E participar dos Meet and Greets. Esses foram meus pontos positivos da BGS desse ano. E os negativos? Os negativos tem coisa. O espaço tá bem reduzido comparado com o ano passado. Não tinha área de descanso. Ano passado tinha uma área com puff pra descansar e tal. Pô, aquela área tava gostosa. E daí esse ano não tinha nenhuma área de descanso. Não tinha acesso à área assim, um descanso grande. Então você tinha que sentar no chão mesmo pra descansar. O ar-condicionado tava muito fraco. Eu achei que o ar-condicionado tava fraco, porque os meus cosplays, pelo menos do Sanji, eu ainda com o Sanji eu tava passando calor. E com o Sanji não tem como eu passar calor, porque o cosplay do Sanji, ele é pra, tipo... Ele é uma blusa normal, né? E daí não só eu, mas eu também, muitos amigos não estavam com muito calor, estavam passando bastante mal de calor. Tanto que teve uma hora que eu tava com um grupo de pessoas e daí eu fui seguindo eles. E a gente parou num ponto específico do camarim cosplay pra poder... Pra poder, tipo, pegar aquele ponto de ar específico que tava saindo do ar-condicionado. Eu não sei muito falar sobre o camarim. Ele foi a mesma coisa do ano passado. A única que, assim, pelo menos tá um pouquinho melhor a questão da cortina. Porque ano passado a gente ia se trocar e todo mundo via você pelado, né? A luz mostrava a sua silhueta. E esse ano foi mais ou menos, ainda tinha uma cortina lá. Eu não tenho muito o que falar, mas eu sei que muita gente não gostou do camarim. Eu não fiquei muito nele. Exatamente pra não ter que... Eu fui arrumado. Exatamente pra não ter que ficar muito passando aperto lá. Eu ia lá mais pra ajudar outras pessoas, eu ia ficar sentado, porque como não tinha área pra sentar, eu ia no camarim e ficava lá sentado. Isso aqui eu não voltei doente. Esse aqui é um ponto que eu falei. Que muita gente voltou doente, eu tô vendo muita gente falando que tá voltando doente. Eu não sei o que seria isso. Eu não cheguei a ficar doente, ano passado eu não lembro. Mas felizmente eu não fiquei doente, porque se eu ficasse doente eu já ia estar de cama, porque eu sou muito ruim. Fiquei doente, né? Aí eu sei que muita gente tá relatando voltar doente, acho que com gripe, no febre eu não sei, mas com gripe, tosse. Isso aí é meio estranho, mas eu não vou falar muito sobre.
A organização do meet and greet do Kojima foi algo a se dizer, foi uma coisa, né? Foi realmente uma coisa. Eu lembrei que eu tenho pouco tempo agora porque eu tenho faculdade hoje. O meu maior dos pontos negativos foi a falta da segurança. Porque, gente, sexta-feira, da quinta-feira eles até olharam, assim, passaram o detector de metal, olharam. Só que eu não sei como foi pro público, mas pelo menos na área dos VIPs, eu e outras pessoas, né, passamos por isso de que não teve revista. Teve dia que eles, todos os dias, assim, a partir de sexta a domingo, eles não passaram o detector de metal e não olharam a bolsa, eles só falavam, pode passar, passa. Aí eu mostrei, né, tinha que eu nem mostrava, tanto que pra entrar, ano passado, os 2 dias eu mostrei o meu crachá, né, e o meu RG. E esse ano, em nenhum dos dias eu mostrei meu RG, eu só mostrei o crachá, eles me param e eu entrei. Não teve segurança nenhuma. Não teve segurança nenhuma. Isso é meio perigoso, não ter segurança. Não sei como foi pro público, mas não teve absolutamente nenhuma segurança nesses dias. E, tipo, não faz sentido um evento desse tamanho não ter a segurança. Sabe, não ter segurança. Ignorem o som de fundo. Bom, essa foi a minha experiência na BGS 2025. Foi realmente um evento, eu botei muita expectativa esse ano, até virei santo. Piadas. Eu botei muita expectativa e no fim não foi como eu imaginei. Foi, na verdade, muito decepcionante. Foi realmente bem decepcionante. O que realmente valeu a pena foi os dias que eu passei com meus amigos. E foi isso. Foi uma BGS, né? Foi algo a se dizer. Foi uma coisa. E é isso. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui. E é isso. Relembrando que o canal está com uma meta para conseguir comprar um monitor novo. Uma meta que eu pagarei metade dela. Então só é metade da meta. Eu vou deixar novamente. Falo novamente, vou deixar meu LivePix aqui. Minhas redes sociais também vão estar na descrição. É isso. Amanhã tem vídeo. Semana que vem tem vídeo. Vídeo longo 2 vezes na semana e vídeo curto 3 vezes na semana. É isso. E agora, Max saindo.